Vamos começar o vídeo desta quarta-feira e antes de fazer um comentário aqui sobre algumas questões do futebol brasileiro, eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Para reforçar o meu canal do YouTube, tem também, vamos por recorte do Instagram. Espero contar com a participação e a colaboração de vocês. Combinado? Muito bem, a CBF aos poucos vai normalizando a questão do calendário. São 11 jogos que estão atrasados até esse momento. Jogos que foram adiados por uma série de circunstâncias, que já cansei de falar por aqui, a tragédia no Rio Grande do Sul, questão do compromisso de equipes com as Copas Sul-Americanas, mas enfim, são 11 jogos que foram adiados e hoje à noite nós teremos a recuperação de 2 deles. Às 7h30, o Cruzeiro enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Esse jogo foi transferido, deixa eu ver aqui quando é que era esse jogo, Cruzeiro Internacional, jogo da quinta rodada, hein? Ainda por força daquela questão das enchentes no Rio Grande do Sul. E depois, no mesmo horário, nós teremos Criciúma e Bragantino. Esse jogo foi adiado na 19ª rodada, em função do Bragantino estar disputando a Copa Sul-Americana. Então, a CBF recupera hoje à noite 2 jogos, ficarão faltando ainda 9 para consertar de vez o calendário. E falando nesse jogo do Criciúma, já disse na segunda-feira e vou repetir, é um confronto direto. O Bragantino tem 27 pontos, o Criciúma tem 25, o Bragantino tem esse jogo atrasado, depois tem outro, o Criciúma tem mais um, aquele jogo contra o Grêmio. Então é confronto direto, a necessidade do Criciúma vencer o jogo, porque precisa exatamente escapar, ficar com mais tranquilidade em relação à zona do rebaixamento, da qual o Criciúma está afastado por apenas 3 pontos. Então, jogo decisivo para o Criciúma hoje à noite contra o Bragantino. Espera-se novamente casa cheia, afinal de contas o torcedor tem sido solidário com o Criciúma e dado todo o respaldo que o time precisa. Agora, dentro do campo, a expectativa é de que o time corresponda àquilo que o torcedor faz nas arquibancadas de incentivo na busca de uma vitória. Perfeito? Então, hoje à noite, recuperação do calendário, 2 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série B, estamos vivendo uma situação curiosa. Os times catarinenses, o Avaí está numa posição até, de certa forma, confortável, é o 7º colocado, com 34 pontos, está a 5 do G4. Né? Então, vinha numa campanha, perdeu ontem para o Curitiba, ficou um pouco para trás. Né? Poderia, em caso de vitória, colar direto ali no G4. Mas as outras 2 equipes estão numa situação de enorme aflição. O Brusque, mesmo com a vitória de ontem, não está fora do Z4, né? Mas ele pulou para 18º colocado, largando a Chapecoense com 21 pontos na 19ª posição. Então essas duas equipes aí, pelo futebol que vem apresentando e pela carência de gols principalmente, o Brusque até agora marcou 16 gols em 23 jogos realizados, a Chapecoense marcou apenas 15, são dos piores ataques, os 2 piores ataques do campeonato. O Avaí não fica muito longe não, marcou só 18, mas tem feito mais vitórias, ele já conseguiu 9 vitórias contra apenas 4 vitórias do Brusque e da Chapecoense. Mas uma situação que chama a atenção nessa série B do Campeonato Brasileiro, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa rodada que teve um jogo adiado, o Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Guarani, em função das queimadas ali na região de Ribeirão Preto, o ar totalmente poluído, então não havia condições para que o jogo fosse realizado. Mas interessante na rodada, eu tenho quase que certeza, né? Que é a pior rodada da história dos campeonatos brasileiros, séries A e B de pontos corridos, e a Série C também, que tem 20 equipes disputando a primeira fase, a pior média de gols da história. A pior média de gols da história. São 9 jogos que já foram realizados, ficou para trás aquele jogo do Botafogo, que eu falei, Botafogo e Guarani, e foram marcados apenas 6 gols. 6 gols em 9 jogos realizados. Não dá nem para falar, a média é menor que 1 gol por jogo, né? Um negócio realmente absurdo. Olha só os resultados. Santos e América e Amazonas 0-0. O Ituano fez 1-0 no Goiás.
o Vila Nova fez 1-0 no América Mineiro. Eu falei 6, não, são 5 gols. 5. Eu disse 5. 2 empates em 0-0, Chapecoense e CRB, Paysandu e Mirassol. O Ceará venceu o Novo Horizontino por 1-0. Esse gol foi de pênalti no finalzinho do jogo, que o Ceará conseguiu marcar. O Brusque ontem derrotou o Sport, também por 1-0. E por 1-0 o Curitiba ontem derrotou o Avaí. Então, volto aqui, desculpa senhores, fiz uma confusão aqui. São 6 gols realmente, o Operário venceu a Ponte Preta lá em Campinas por 1-0. Então são 6 gols em 9 jogos, apenas 6 gols. Uma média realmente ridícula para um campeonato de tamanha importância que é a Série B, que dá acesso à elite do futebol brasileiro. Perfeito? Desculpa aí essa falha aí na contagem de gols, mas de qualquer maneira está aí registrado. Foram 6 gols em 9 jogos realizados até agora. Feito? A noite tem mais, né? Criciúma joga, logo depois do jogo eu vou fazer um comentário aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.